curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Nessa nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a distribuição de fases dos contaminantes em meio ambiente subterrâneo. Esses contaminantes, ao vazarem, ao atingirem o solo, eles se distribuem em diversas fases. Essas fases vão ser importantes para a organização do nosso raciocínio posterior e sua utilização na remediação ou no entendimento, numa investigação de uma área contaminada. Então nós vamos mostrar. Nessa nossa primeira situação aqui, nós temos aqui uma área típica, uma seção geológica que nós podemos ver aqui. Esse aqui é um ambiente onde nós temos a zona não saturada. Aqui abaixo nós temos a zona saturada. Como pode-se ver pela textura do material, nós temos aqui uma areia relativamente homogênea. Aqui nós temos uma camada impermeável, uma camada de argila. E aqui nós temos a base, uma rocha impermeável. Tá? Então nós temos duas camadas impermeáveis, aqui uma lente de argila e aqui uma camada impermeável, que é a rocha abaixo dessa areia. Essa linha azul aqui, com esse símbolo que vocês veem aqui, de nível d'água, vocês podem reconhecer o símbolo da Hidroplan nesse nível d'água, ele representa onde a água estaria a pressão atmosférica, que vocês vão poder ver no nosso curso de hidrogeologia, a ser apresentado posteriormente. Esse nível d'água é onde a água estaria. E essa parte acima do nível d'água, que contém água, é o que a gente chama de franja capilar. Então, nessa situação aqui, quando nós olhamos esse mapa, vamos supor que ocorreu um vazamento no nosso poço aqui. Vocês podem observar o vazamento acontecendo. À medida que o contaminante atinge a superfície aqui na franja capilar, ele reduz um pouco a franja capilar e ele faz um espalhamento lateral, porque esse composto é um El Nepo. Como nós vemos que esse composto é um El Nepo, o El Nepo ele se distribui sobre a superfície da água, sobre o nível da água. E nós temos então um formato de uma distribuição típica desse contaminante aqui. Caso o nosso contaminante que vazasse, vocês podem ver aqui nesse momento, fosse um DNEPO, e o próprio vazamento dele classifica isso para a gente, porque se nós olharmos o vazamento aqui, esse vazamento ele está descendo. Vejam, ele atingiu a superfície impermeável, como essa superfície é inclinada, ele segue por gravidade e continua descendo aqui depois verticalmente novamente, à medida que ele acha o caminho mais permeável, que é a água, que é a areia. Ao atingir o topo da superfície rochosa, ele se espalha lateralmente. Como ser sua fonte, nós vamos vendo que o produto está andando ainda aqui, mas ele vai deixando para trás um rastro de contaminação. Vejam vocês que à medida que ele passa, a cor fica um pouquinho mais clara, mostrando o quê? Que ele está deixando para trás um rastro de contaminação. A mesma coisa aqui no El Nepo, ele deixou para trás um rastro de contaminação. Essa explicação para vocês é extremamente simples. Imagina que eu pegasse uma esponja de lava-louça, originalmente seca. Eu pego essa esponja e coloco ela dentro de uma tigela contendo óleo, não água, óleo. E aí eu ergo a esponja, deixo ela completamente encharcada, ergo a esponja e ela começa a escorrer esse óleo. E eu fico ali dias segurando essa esponja. Chegou uma hora que não mais vai escorrer óleo da esponja e a esponja ainda vai conter óleo. Esse óleo não mais flui, ele não consegue fluir naturalmente por gravidade, mas vai ficar como uma fase residual dentro da própria esponja. Tá claro? Então, voltando para a nossa figura aqui, nós temos aqui produto preenchendo todos os poros. E aqui embaixo, para o DNEPO, a mesma coisa, produto preenchendo os poros. Esse produto que preenche os poros, a gente chama de fase livre. Produto que preenche os poros é fase livre. Como que eu sei se esse produto é fase livre ou não no campo? Só tem um jeito de eu saber. Eu perfuro um poço
esse poço, vamos fazer um poço que atravessa a fase livre aqui, do El-Nepo. Se esse poço atravessa a fase livre do El-Nepo e você, dentro do poço, consegue perceber a presença de El-Nepo no interior do poço, é porque existe fase livre. O que classifica e o que define a fase livre é sua mobilidade. Repito, é a mobilidade desse fluido immiscível com água que classifica como fase livre. Então, esse produto é fase livre se efetivamente ele fluir para o interior do poço. Da mesma forma, se eu fizesse aqui um poço que vem até embaixo e ele atingisse a superfície lá do topo, o topo rochoso, e no interior desse topo rochoso eu cruzasse com fase livre de Dinepo, se é fase livre, por definição é móvel. Então no interior do meu poço eu sim veria fase livre de produto. Por quê? Ele moveu para dentro do poço. Se eu coloco um poço e não aparece produto, é porque não existe fase livre naquele local. Para existir fase livre, repito, tem que ter mobilidade. Esta é uma definição extremamente importante. Agora, se nós olharmos aqui, focando nessa nossa própria figura aqui, se nós olharmos várias dessas lentes que estão aqui, eu não tenho produto em fase livre, mas eu, como no caso da nossa esponja, eu vejo que eu tenho fase residual. O produto ficou aqui para trás e manteve fase residual. Se eu fizer um zoom muito significativo, eu posso olhar dentro dos poros e eu vou conseguir enxergar aqui gotas desconectadas de produto preso dentro dos poros. Essas gotas desconectadas de produto dentro dos poros é o que constitui a fase residual. Fase residual, então, é uma fase de produto separada da água subterrânea, ou separada do ar também, se for na zona não saturada, mas a gente chama de fase separada, tanto a fase livre quanto a fase residual. A diferença é que a fase livre ela é móvel e a fase residual é imóvel. Então, nós temos até agora duas fases importantes, a fase livre e a fase residual, sendo que a fase livre é móvel e a fase residual é imóvel. Na sequência dessa nossa figura aqui, nós podemos observar que o composto que está aqui próximo da zona não saturada e a zona não saturada é preenchida por ar, nós conseguimos ver que esse composto ele volatiliza. Nós vimos aqui uma animação mostrando a volatilização, e esse composto, à medida que ele se volatiliza, ele vai preenchendo os espaços porosos da zona não saturada de uma concentração de vapor. Você tem gases presos ali no ar. Esses gases podem, eventualmente, se a superfície for não impermeabilizada, eles podem atingir a superfície, né? E as pessoas que estão trabalhando nesse local podem inalar esses vapores, tá? E essa fase na zona não saturada do solo é chamada de fase vapor. Nós temos uma fase presa no gás do solo, que é a fase vapor. Dando sequência então à nossa distribuição de fases, eu tenho ainda, à medida que a água subterrânea se desloca, ela contata essa fase residual ou fase livre, e ela vai levando consigo concentrações do composto, gerando o que nós chamamos de fase dissolvida. Então, é uma pluma de contaminação. A origem desse termo pluma, embora se você olhar é difícil de definir exatamente uma pluma, a origem de pluma de contaminação veio quando se estudava contaminação por chaminés. Uma chaminé soltava aquela fumaça, e à medida que o vento levava, ela tinha um ponto aqui, ele ia se abrindo, parecia como uma pluma. Então gerou-se o nome de pluma de contaminação, que depois foi importada para a área do meio ambiente subterrâneo, hidrogeologia, e nós passamos a chamar também de pluma de contaminação em água subterrânea, embora ela não forme necessariamente um desenho de uma pluma, mas nós podemos ver. Essa fase dissolvida, então, é caracterizada por compostos dissolvidos em água. Tá claro? Nós temos até agora
4 fases, 2 fases separadas, que era a fase livre e a residual. Temos uma fase na zona não saturada, no gás do solo, que é a fase vapor, e uma fase em água subterrânea, que é a fase dissolvida. Finalmente, nós temos ainda uma última fase, como essa figura pode nos mostrar aqui. Na superfície dos grãos do solo, como nós estamos vendo aqui, ela pode formar uma fase que a gente chama de fase adsorvida. Por quê? Porque, por forças elétricas, esses compostos que estavam dissolvidos em água subterrânea, ou eles estavam em fase residual, ou ainda em fase livre, eles podem aderir à superfície dos minerais formadores do solo. Então eles ficariam como que dissolvidos na fase sólida do meio ambiente subterrâneo, que vai se chamar fase adsorvida. Então nós temos uma fase que fica na fase gasosa, que é a fase vapor, na fase do gás do solo. Uma que fica na água, no líquido do solo, a fase dissolvida. E temos uma fase que fica na fase sólida do solo, que é a fase adsorvida. Ela se distingue claramente das fases livre e residual. A fase livre é produto móvel. A fase residual são gotas de produto. Nesse caso aqui, eles são moléculas presas na superfície. Embora a massa seja significativa, ela é muito menor do que a massa total de fase residual e fase livre. Tá? Com isso nós conseguimos fechar as 5 fases de contaminante. É só mais uma sequência na nossa ilustração aqui, que vai mostrar que, independentemente da presença de fase livre, há volatilização a partir da fase dissolvida. Os compostos em fase dissolvida também transferem massa para a fase vapor. Então nós temos uma relação de transferência de massa. Nessa nossa figura aqui, nós podemos ver que esse poço que foi atingido por contaminação aqui na casa, ele vai ser um conduto preferencial para os vapores de gases que vão sair para a superfície a partir da ausência de meio poroso no interior desse poço aqui. Finalmente, para que nós consigamos finalizar essa nossa aula aqui, nós vamos ver as conclusões, na verdade as definições dos temas que nós acabamos de ver. Então, fase livre, como nós podemos ver aqui, é um produto em fase separada, miscível ou immiscível, que apresenta mobilidade no meio poroso. Isto é, ele pode ser bombeado porque ele flui para o interior do poço. Ele representa uma fonte de contaminação para as águas subterrâneas, sim. E ele apresenta riscos de explosão e incêndio, ou seja, riscos emergenciais. Além da fase livre, nós temos aqui a fase residual. A fase residual, como nós a definimos, só para apresentar o texto da definição, é um produto também em fase separada, assim como a fase livre, só que ele não apresenta mobilidade, ele continua em forma de gotas preso no meio poroso. Ele não flui para o interior do poço. Além disso, assim como a fase livre, ela representa uma fonte de contaminação para as águas subterrâneas. E também apresenta risco de explosão e incêndio devido às grandes concentrações que pode apresentar. Depois dessa nós vimos a fase vapor, que apresenta alta mobilidade porque ela se acumula como um gás, e o gás tem essa facilidade de mobilidade, e ele pode se acumular em espaços confinados como interior de garagem e porões. Também apresenta risco de explosão e incêndio. Além desse, nós vimos a fase dissolvida, que está preferencialmente ou basicamente distribuída na zona saturada do aquífero, abaixo do nível d'água, abaixo da franja capilar, e ele é responsável pelo transporte do contaminante para grandes distâncias. Esse transporte é feito porque a água subterrânea é o elemento móvel em subsuperfície. Por isso nós temos esse cuidado, temos que cuidar da água subterrânea. Por quê? Porque ela pode levar contaminante para o meu vizinho que está lá longe. Porque a água subterrânea é quem anda. O solo fica parado e o gás só tem uma mobilidade para transporte para a atmosfera. A água subterrânea leva esse contaminante. Tá? Finalmente, a água subterrânea é um bem a ser protegido. Como a gente chama, um bem a proteger.
Logo, nós temos que cuidar da água, porque essa água pode ser usada por futuras gerações, então nós temos que limpá-la, temos essa responsabilidade para com o meio ambiente, que é o cuidado com ele em si. Essas outras fases eram fontes, a água é o que merece o nosso cuidado. Finalmente, nós vimos a fase adsorvida, que são as moléculas presas na parte sólida do meio ambiente subterrâneo. Eles, na sua medida, também representam uma fonte de contaminação. Por quê? Fonte de contaminação é todo mundo que transmite massa para a água subterrânea. Como eles transmitem massa para a água subterrânea, eles são fontes. Então, para a gente encerrar, nós vimos duas fases separadas, fase livre e residual. Uma fase vapor presa no gás do solo, uma fase dissolvida na água subterrânea, que é o nosso bem a proteger, e nós vimos uma fase absorvida presa na fase sólida do solo. Nas próximas aulas nós vamos discutir as propriedades que fazem a transferência de massa entre essas fases, para que nós entendamos melhor o meio ambiente subterrâneo.